Ali. Catiana levantou a mão, fala, Catiana. A mesma coisa, só para gravar. Tá, então tá gravando agora. Obrigado. Bora lá, gente. Então, ó, vamos continuar. Então, o artigo 147 ele é bem claro. Ó, no 145. Nesses crimes contra a honra, só se procede diante queixa. Se o tipo penal exigiu queixa, eu estou diante de um crime de ação penal privada. Ação penal privada. E aí ela traz uma subclassificação. Ela pode ser propriamente dita, ela pode ser subsidiária da pública ou ela pode ser personalíssima. Mais na frente, o que é que nós vamos fazer daqui para frente? Vamos estudar ação penal pública incondicionada, vamos estudar principalmente ação penal pública condicionada. O que é que cai muito em prova? Representação. Precisamos saber tudo sobre representação. Depois a gente vai estudar requisição, o que é mais importante sobre a requisição. Depois a gente vai estudar as 3 ações privadas, como é o procedimento das ações penais privadas. Então, a primeira ação que nós vamos estudar é a chamada ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Essa ação, Ctrl N, ação penal pública incondicionada, ó, ela é Ctrl N, o legitimado ativo é o Ministério Público, Ctrl S, é o Ministério Público, ó, ele é que promove a ação penal, ele é que promove, e o veículo que ele utiliza, a peça que ele utiliza, chama-se denúncia. Então, toda vez que eu estiver diante de uma ação penal pública, ó, se a ação penal for pública, não importa se incondicionada ou condicionada, quem tem legitimidade ativa de movimentar, de ingressar no judiciário é o Ministério Público. Isso está previsto no artigo 129, da Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que diz que a atribuição privativa do Ministério Público promover a ação penal pública. Promover a ação penal pública. Cai muito em prova dizendo promover a ação penal privada. Promover a ação penal subsidiária da pública. Não. Ó, ele é legitimado para promover a ação penal pública. Não importa se incondicionada ou condicionada. Quando a ação penal for pública, quem tem a legitimidade de provocar o judiciário, quem é o dono da opinião delicto, é o chamado Ministério Público. E o veículo, a peça, a petição inicial que ele vai entrar, chama-se denúncia. Chama-se denúncia. Quais são os princípios, professor? Ó, os princípios da ação penal pública incondicionada. Eu não vou botar nem incondicionada. Esses princípios vai servir também para condicionada da ação penal pública. Bora lá. Eu vou dar um macete para vocês não esquecer mais. Eu não sei se algum de vocês conhece algum promotor de justiça. Mas se vocês conhecerem algum promotor de justiça, vocês vão olhar. Normalmente é um cara que anda de terno preto. Os representantes do Ministério Público, eles andam de terno preto, vestido com o terno preto. Eita, mas saiu gente da sala. Parece que o pessoal foi embora. Vamos ver como é que... Não, tá aqui. Porque eu estava olhando pelo outro modo de exibir. Então, ó, normalmente, um representante do Ministério Público, um promotor de justiça, vocês vão observar, a maioria dele vai estar usando um terno preto e é um cara chato pra caralho. Não é não, Roberval? Se for observar, ó, é um cara todo... Parece que anda com raiva de todo mundo, é desconfiado de todo mundo. Para ele, todo mundo é como se fosse bandido. Anda com a cara ruim direto. Pode observar, quando vocês olharem agora um promotor de justiça no fórum, passando pelo corredor, um cara de terno preto, com a cara ruim, esse cara bem é um promotor de justiça. Parece que é um cara mal amado. É um cara que só vive, Roberval, com ódio no coração, ó. É um cara que tem ódio, Roberval, ódio. Ódio, gente. O que é esse ódio? Ó, ódio são os princípios da ação penal pública.
Ó, professor, é ó, um O. Eu vou botar aqui embaixo aqui. Tente botar da mesma forma para ficar bonitinho. O, D, I, O. Ódio. O que é isso, ódio? O ódio são os princípios da ação penal pública. Quando a ação penal for pública, ó, o princípio será o da obrigatoriedade. Ó, Ctrl N, obrigatoriedade, também chamado de legalidade. Que significa o quê? Significa o Ministério Público tem o dever legal de oferecer. O Ministério Público tem um dever legal de oferecer, bota legal, barra funcional, também está na lei deles, de oferecer denúncia contra todos. Desde que ele precisa só de o quê? Autoria e materialidade. Então, se tiver presente a autoria e a materialidade naquele inquérito, quando ele recebeu, nós já aprendemos, no final do inquérito policial, o delegado fará um relatório, remeterá ao Poder Judiciário, o juiz abrirá a vista para o Ministério Público. O Ministério Público tem 3 situações. Se tiver prevista a autoria e materialidade, ele deve. Ele não pode. Preste atenção que prova da OAB gosta de botar trocar o dever pelo poder. Ele não pode, não é uma faculdade, é uma obrigação. É obrigatoriedade. Ele deve oferecer a denúncia contra todos que praticaram o fato. Contra todos que praticaram o fato. Então, ó, ele pode oferecer a denúncia, ele pode baixar para diligências, ou ele pode promover o inquérito policial. Nós já estudamos isso. Esquece as outras 2 opções. Agora, o inquérito policial tem lá autoria e materialidade, ele tem o dever funcional e legal de oferecer a denúncia. Então, ó, primeiro princípio da obrigatoriedade. Entender o que é o princípio da obrigatoriedade? Segundo princípio, o ódio, o D vem de quê? Divisibilidade. Divisibilidade. O que é que significa? Ó, significa se o MP oferecer denúncia contra todos, não haverá sanção. Não entendi, professor. Preste atenção. Princípio da divisibilidade. Se o Ministério Público não oferecer denúncia contra todos, não haverá sanção. Que sanção? Essa A, B e C praticam crime. A, B e C pratica furto, aquele furto da minha televisão. A, B e C. Relatado o inquérito, manda para o Ministério Público. O promotor só oferece denúncias contra A e B. Em face de A e B, denúncia C. A e B ofereceu denúncia contra A e B e deixou de fora C. Esse C, será que ele está absolvendo esse C? Ó, esse C não vai sofrer nenhuma sanção? Não. Na verdade, ele só entende que a autoria e materialidade do crime em relação a A e B. Em relação a C, ele pode mandar devolver o inquérito à delegacia para insetar novas diligências e depois ele pode oferecer uma denúncia, se ainda der tempo, no mesmo processo, aditar a denúncia para incluir, ou ele pode, se já for o caso, por exemplo, ter sido sentenciado A e B, ele pode oferecer uma nova denúncia em relação a C. Desde que não esteja extinto o quê? A punibilidade pela prescrição. Pela prescrição. Então, ó, se ele pode dividir, oferecer denúncia só em relação a alguns dos autores do fato e deixar para oferecer para outros só logo após. Por que não vai ter sanção? Porque quando a gente for estudar a ação privada, eu não posso fazer isso. Lá na ação privada, o princípio é da indivisibilidade. Estou chamando aqui, deixa eu só ver quem está chamando. No bate-papo, só um minutinho. Está cortando aí. Está travando muito, professor. Está travando de vocês aí, gente? Está travando? Eu vou tirar o microfone. Pode ser que seja a internet. Vou tirar o microfone. Melhorou? Melhorou? Melhorou ou não? Melhorou, Jana? Escreve aí. Seu conector. Eu estou sem o microfone. Melhorou, Slaine? Então, bora lá. Diz que melhorou, bora lá. Ele também está incomodado com esse negócio nos ouvidos. Então, ó, o Ministério Público, princípio da ação pública, ela é divisível. Ele pode dividir
oferecer denúncia só em relação a algum dos autores do fato e deixar para oferecer em relação aos outros depois de nova diligência da delegacia. Quando a gente for estudar a ação privada, na ação privada, lá vigora o princípio da indivisibilidade. Se 3 pessoas me xingaram, me chamaram de viado, ou eu ofereço a queixa-crime contra os 3, ou eu não ofereço contra nenhum. Vai acontecer o que nós chamamos de renúncia, e essa renúncia vai se estender para aqueles outros que eu ofereci. Então, lá na privada, eu tenho que oferecer contra todos. Aqui na pública, não. O Ministério Público ele pode oferecer só em relação a alguns e deixar os outros para depois, para posterior. Vigora o princípio da divisibilidade. Vigora o princípio da divisibilidade. Bora voltar para o caderno. Melhorou aí? Melhorou, gente, o som? É coisa vocês gritem aí. Vamos lá voltar para o nosso caderno. Então, D de divisibilidade. Se o MP não oferecer denúncia contra todos, não haverá sanção. Não haverá sanção. O I. O que significa o I? I, Ctrl N, de indisponibilidade. O que significa indisponibilidade? O MP não pode desistir da ação penal e nem renunciar ao recurso interposto. Não entendi, professor. Uma vez oferecida a denúncia, se o promotor ofereceu a denúncia, ele não pode desistir mais dessa ação penal. Ah, professor, ele pode pedir absolvição? Ele pode pedir absolvição. O que ele não pode é desistir da ação penal. Está expresso. Ele não pode desistir da ação penal. Ele pode pedir absolvição. Faculdade dele, entendimento dele, ele pode entender que o cara atuou sob uma legítima defesa e pedir absolvição. Uma estudante de ilicitude. O que ele não pode é desistir da ação penal. Uma vez ele ofereceu a denúncia, a família foi falar com ele, tadinho, eu vou perdoar eles e vou desistir da ação. Ele não pode desistir. Por que eu estou falando isso? Porque lá na ação privada, mesmo eu ingressando com a queixa-crime, o legislador não me trouxe a opção de eu perdoar aquela pessoa que me xingou de viado e eu desistir da ação penal. Lá eu posso desistir. Na ação penal é pública. Quando a ação penal é pública, não é o Ministério Público, o interesse é de todos. Se o interesse é de todos, ele não pode desistir. Ele pode sim pedir absolvição, mas desistir da ação penal de forma alguma. E aí o Código diz também, ele não pode renunciar ao recurso interposto. O que é isso? A fase de recurso é uma fase facultativa. É uma fase facultativa. O que é facultativa? Meu cliente foi condenado. Se meu cliente foi condenado, eu só recorro se eu quiser. Da mesma forma, o Ministério Público. Se o acusado foi absolvido, ele só recorre se ele quiser. Agora, uma vez ele interposto o recurso, ele não pode mais renunciar. Uma vez ele interposto o recurso, ele não pode mais renunciar. O recurso tem que ir para frente, tem que ser julgado. Beleza? Então, princípio da indisponibilidade. O MP não pode desistir da ação penal e nem renunciar ao recurso interposto. E o último é o O, que significa o quê? Ctrl N, significa oficialidade e oficiosidade. Oficiosidade. O que é que significa esses? Por esse aqui, a acusação é promovida por órgãos oficiais. O Ministério Público é um órgão oficiais. Não existe a figura do promotor ad hoc, chamado promotor calça curta. O promotor ele tem que ser aprovado em concurso de provas e títulos. Tem que ser nomeado pelo representante-chefe do Ministério Público para poder atuar. Então, o Ministério Público é um órgão oficial, por isso que é o princípio da oficialidade, e o Ministério Público também pode agir de ofício. Nós já aprendemos que se o Ministério Público ele tiver peças de informação
de autoria e materialidade, ele não precisa do inquérito policial. Ele pode oferecer denúncia de ofício. Ele pode oferecer sem ser provocado. Ele não precisa de provocação. O Ministério Público aqui, ele é parte. Quem não é parte é o juiz. O juiz, sim, ele é inerte. A jurisdição é inerte. Agora, o Ministério Público, ele é parte. Se ele é parte, ele pode atuar de ofício. Ele pode tanto atuar de ofício, por isso que é oficioso, assim como ele é um órgão oficial, por isso que é oficialidade. Então, quais são os princípios da ação penal pública? Princípios da ação penal pública, eu vou lembrar sempre que o promotor é um cara que vive com ódio. É um cara que vive com ódio. Ódio de obrigatoriedade, ódio de divisibilidade, ódio de indisponibilidade e ódio de oficialidade. Oficialidade. Então, o que nós temos para falar de ação penal pública incondicionada é só isso que cai em prova. Vocês têm que lembrar os princípios da ação penal pública. Lembrar que quando a ação for penal pública incondicionada, o Ministério Público não precisa de nenhuma condição. Se ele tiver presente a autoria e a materialidade, ele deve oferecer denúncia. Se ele se convenceu que ocorreu um fato típico, ilícito, culpável, e ele tem indícios, ele só precisa de indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime, ele deve oferecer a denúncia. Vamos passar para a próxima. Essa aqui já vai demorar mais. É a chamada ação penal pública condicionada. Antes de eu passar para ela, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a ação penal pública incondicionada? Quando a gente for estudar a ação privada, iremos falar sobre os princípios da ação privada. Eu vou fazer um quadro comparando com os princípios da ação penal pública. É praticamente o contrário. Por exemplo, aqui na ação pública, o princípio da obrigatoriedade. Lá na ação privada, vigora o princípio da conveniência e da oportunidade. Se a ação é privada, se o cara me xinga de todo nome, ofende a minha honra, eu só entro com a queixa-crime contra ele se eu quiser. O que é isso? É conveniência. Não existe uma obrigação legal. A lei me dá o direito de promover a queixa-crime contra ele. Mas eu só entro com a queixa-crime se eu quiser. Lá é diferente. Lá é praticamente tudo o inverso dos princípios da ação penal pública. Então, quais são os princípios da ação penal pública? Ódio, obrigatoriedade, divisibilidade, indisponibilidade. Ele não pode dispor da coisa que não é dele. O Ministério Público não pode dispor daquilo que não é dele. A ação, ela é pública. Se a ação é pública, ele não pode desistir da ação penal. Uma vez ingressada com a ação, se ele entendeu, ofereceu denúncia, ele tem que seguir até o fim. Porque ele pode, no fim, pedir absolvição, mas desistir de forma alguma. Recorrer é uma faculdade dele. Ele só recorre se ele quiser. Agora, uma vez, se ele recorreu, vai até o final. Tem que ir até o final o recurso, tá certo? Bora voltar para o nosso caderno, bora falar sobre a ação pública condicionada à representação. Essa aqui, ela é mais trabalhosa, um pouquinho, porque ela tem a representação. Então, existe duas modalidades. A representação da vítima, do ofendido, como o pessoal pode botar, é a vítima, do ofendido, ou / representante legal. Imagina que o cara pegou uma criança e meteu a taca na criança. E a criança não é filho dele, é filho de outro. Ele praticou um crime de lesão corporal leve. Nós vimos agora atrás, lá no artigo 88, que diz que os crimes de lesão corporal leve é ação pública condicionada à representação. Essa criança tem 12 anos de idade. Ela pode representar? Ela não tem capacidade postulatória. Ela não pode representar. Ela não pode entrar com ação. Ela não pode assinar uma procuração para um advogado. Quem tem que fazer isso? O pai das crianças. O pai ou a mãe, que são os seus representantes legais. Então, pode ser o ofendido ou o seu representante legal. Ou também poderá ser condicionada por requisição do ministro da Justiça. O que é que nós temos para falar? Natureza jurídica.
gosto de perguntar qual é a natureza jurídica da ação pública condicionada à representação. Havia duas correntes. Tinha alguém que dizia que era condição de prosseguibilidade. Só poderia prosseguir se existisse essa representação ou essa requisição. Não é o que prevalece. O que prevalece que é uma condição de procedibilidade. Porque existe um procedimento. É um procedimento e ele tem todos os critérios previstos em lei. A representação tem lá no Código Processual como é que deve ser feita essa representação. A requisição do ministro. Então, é todo um procedimento. Se é um procedimento, a natureza jurídica é uma condição de procedibilidade, não de prosseguibilidade. Não caia na pegadinha. Já vi na prova da OAB, letra A, condição de prosseguibilidade. Não é prosseguibilidade que nem iniciou. Só se prossegue aquilo que já está em andamento. Aqui é procedimento, a condição de procedibilidade. Eu só posso iniciar o procedimento, só posso iniciar o procedimento se houver essa representação ou requisição. Tem gente levantando o braço aqui, bora voltar. Volta a tela. Quem levantou o braço? Diogo. Fala, Diogo. Não, professor, levantei, mas não. Foi aquela hora só. Vamos levantar daqui. Tá bom. Bora voltar para lá. Então. Nós estamos falando da ação penal pública condicionada, tem natureza jurídica de condição de procedibilidade. Quais são... quem são legitimados ativos? Controentes legitimados ativos. Presta atenção. A ação, ela continua pública. A ação, ela continua pública. Ela só tem uma condição. Preencheu essa condição, ela deixou de ser condicionada e passou a ser incondicionada. Então, o que continua? Para a ação penal, quem deve oferecer a denúncia é o Ministério Público. Isso para a ação penal. Uma vez representado ou feita a requisição pelo Ministro da Justiça, o Ministério Público é quem vai iniciar a ação penal, porque a ação penal ela é pública. Então, para a ação penal, o Ministério Público. Já para o ofendido. Deixa eu só fechar o microfone aqui, tem gente com o microfone aberto. Pronto. Já para o ofendido, o seu representante legal, eles são os legislados ativos para fazer o quê? Oferecer a representação. E para o ministro da Justiça, ele é o legitimado ativo para promover o quê? A requisição. O legitimado ativo, então, aqui nós vamos ter 3. O Ministério Público para ingressar em juízo com ação penal através de qual veículo? O veículo é a denúncia, mas que para ele possa agir, ele precisa da representação, e essa é dada só pelo ofendido, o seu representante legal, ou ele precisa da requisição, que é oferecida pelo Ministro da Justiça. Uma observação, faz hora que eu não coloco nenhuma observação, nem a representação, vou botar em caixa alta, e nem a requisição vinculam o Ministério Público. Agora vai acabar o tempo de novo, que tá um negócio rápido, meia hora. Nem a representação e nem a requisição vinculam o Ministério Público. O que significa isso? Não é porque o Ministério Público, não é porque a vítima representou, não é porque o Ministério Público, não é porque o Ministro da Justiça fez a requisição que o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. O membro do Ministério Público ele tem autonomia funcional. Ele entende que ali não é caso. Ele entende que é o caso de excludente da ilicitude. Ele entende que o fato é atípico.
ele entende que o fato está prescrito em situações. Não é porque a vítima ofereceu a representação que o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, não. Ele só oferece a denúncia se ele tiver convicto. Ó. Ele tem que formar a sua convicção. Gente, vou interromper novamente aqui. Já está encerrando o tempo, vamos abrir nova sala. Tá tomando para vocês. Bebe uma água aí, toma um café rapidão. 2 minutos.